Muito bem, vamos meditar na palavra de Deus? Vamos, irmãos? Vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar aos nossos corações? Nós precisamos ouvir a palavra, porque é pelo ouvir que entra a fé no coração. Assim está na palavra de Deus. É por ouvir a palavra que a nossa fé cresce, porque é pelo conhecimento que nós nos aproximamos cada dia mais do Senhor. O louvor é para exaltar o Todo-Poderoso. Quando nós louvamos, nós honramos, nós glorificamos o nosso Senhor e Salvador. E nessa noite quero meditar com os amados, vamos meditar juntos em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Nós vamos falar a respeito do jovem rico. É uma passagem extremamente conhecida da igreja, extremamente conhecida de todos que servem a Cristo Jesus. É uma passagem de um jovem que encontrou-se com Cristo e queria saber o que fazer, o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. E quando Jesus falou que ele precisava de umas modificações, de umas transformações, ele entristeceu-se, virou-se e foi-se embora, porque não quis ouvir a orientação do Senhor. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17 até o 22. Nos diz a palavra de nosso Senhor: quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza nos céus. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, ficou triste, e porque era muito rico, foi embora. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque estamos nesse local mais uma vez reunidos, e sabemos que teu Espírito neste lugar está, Senhor. E queremos aqui em espírito e em verdade prestarmos um culto de louvor, de adoração ao teu santo e maravilhoso nome. E nesse momento, Pai, nós queremos clamar o discernimento pela Tua Palavra, que Tu nos dê o discernimento, Senhor, nos dê o discernimento da Tua Palavra, que Teu Espírito fale aos nossos corações. Oh Deus, que a revelação entre na nossa vida, para que a nossa fé cresça, Senhor, para que nós possamos ter uma fé cada dia mais alicerçada nos Teus princípios. Dá-nos a direção, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, a nossa vida precisa ser cheia de expectativas, de objetivos, de princípios. Devemos querer cada dia mais, acima de tudo, nos achegarmos ao Senhor, possuirmos expectativas de o Espírito de Deus mover profundamente na nossa existência, e é preciso abrirmos a nossa vida, abrirmos o coração para que a palavra de Deus adentre e encontre lugar na nossa existência. A Bíblia diz que é pelo ouvir a palavra que nós teremos a nossa fé acrescida. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, todas as vezes que nós meditamos na Bíblia, a nossa fé cresce um pouco mais, e esse crescimento é contínuo até alcançarmos a estatura do varão perfeito, e o varão perfeito com certeza é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amados? Glórias ao nome santo de Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. No texto bíblico encontramos uma passagem na qual é contada uma história, é contado um fato. Apareceu diante do Senhor alguém que queria a salvação, alguém que ouviu a respeito de Cristo, que reconheceu em Cristo o Senhor, reconheceu em Cristo o Messias, reconheceu que Jesus poderia mudar a sua existência. Chegou-se diante do Senhor
queria saber como ser salvo, queria saber quais os passos que era preciso dar para alcançar a salvação. E Cristo Jesus, como era comum, falou toda a verdade, mostrou a verdade para aquele homem, mostrou a realidade da salvação. Mas a Bíblia diz ainda que aquele homem, ao ouvir a palavra, ouviu o ensinamento de Cristo Jesus, entristeceu-se e afastou-se da presença do rei, afastou-se da presença do Senhor, e com certeza hoje não está num bom lugar, não está num lugar legal, porque aqueles que se afastam do Senhor, a Bíblia diz de forma clara, a estes estão reservado o lago de fogo. E é preciso estarmos cada dia mais atentos à verdade do Senhor, olhando cada dia mais para o Todo-Poderoso e submetermos-nos por completo à verdade de Cristo, para que essa verdade possa encher o nosso coração e nós possamos transbordar de alegria, de prazer e também de externar a palavra do Senhor, falar de Cristo Jesus. Irmãos, no versículo 18 nos é colocada a seguinte posição: apareceu diante de Jesus um homem, e esse homem queria saber o que ele deveria fazer para ser salvo, o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Essa também é uma pergunta, irmãos, que continuamente precisa estar dentro de nosso coração, mesmo que já andemos na presença do Senhor, mesmo que já conheçamos o Senhor, mas nós não podemos deixar de cada dia nos fazermos essa pergunta: o que devo fazer para alcançar a salvação? Como deve ser o meu proceder? Será que a minha caminhada está de acordo com aquilo que Deus quer? Será que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Se hoje eu morrer, estarei com o Eterno? Estarei com o Eterno na glória? É uma pergunta que nós não podemos perder de vista, irmãos. E esse camarada chegou diante do Senhor e perguntou: Jesus, mestre, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Que devo fazer? Foi a pergunta, uma pergunta fundamental para aquela vida, também fundamental para as nossas vidas. Irmãos, temos visto que muitos têm buscado a salvação. É comum as pessoas correrem, baterem na porta do Senhor querendo a salvação. Muitos querem a salvação, mas poucos, irmãos, querem fazer alguma coisa para receber a salvação de Cristo Jesus. Muitos desejam serem salvos, estar nos céus, usufruir das bênçãos de Deus, receber da graça do Senhor, receber daquilo que Deus pode dar, e até, irmãos, segue princípios que aparentemente estão no caminho do Senhor. Alguns tornam-se membros de igreja, outros deixam algumas coisas para trás, mudam parcialmente a sua forma de viver. Muitos até mudam alguma coisa, mas não é o suficiente, queridos. Cristo, Ele quer toda a nossa existência, Ele quer todo o nosso ver, Ele quer todo o nosso viver, toda a nossa vida. Nós não podemos reter parte da nossa vida para nós mesmos. Nós não podemos reter parte da nossa existência para nós mesmos. Faz-me lembrar, lá no Novo Testamento, alguém que vendeu seus bens, chegou-se diante dos apóstolos e disse: aqui está o total da venda dos meus bens. Só que aquela pessoa havia retido parte para si e quis enganar o Espírito de Deus, e as consequências foi que esse homem e aquela mulher, ambos morreram porque tentaram enganar o Senhor. Amados, assim é a nossa vida espiritual. Nós não podemos deixar que alguns argumentos, algumas ideias que não procedem do Senhor tome lugar no nosso coração. Nós não podemos dar lugar a essas ideias, irmãos, porque Deus, a Bíblia diz que é aquele que sonda o nosso coração. Deus é aquele que conhece lá dentro a minha vida, no mais profundo da minha alma. E eu tenho a necessidade e com urgência tenho que andar segundo a vontade do Senhor. O Senhor respondeu para aquela pessoa: por que você me chama de bom?
Só Deus é bom e mais ninguém. Só Deus é bom e mais ninguém. A graça do Senhor se estende de uma forma ampla, de uma forma maravilhosa sobre a vida de todos nós, sobre todos aqueles que se achegam ao Senhor, recebem a sua graça. Deus é bom, Ele quer nos restaurar, Ele quer mudar a nossa vida, Ele preparou lugar, morada eterna para nós na glória. Cabe a nós, amados, cabe a nós fazermos por onde, e esse fazer por onde é abraçarmos ao Senhor como Salvador e Senhor de nossa existência. Mas vemos, amados, que houve uma resposta de Cristo para aquele homem. Aquele homem interrogou ao Senhor: o que devo fazer para receber a salvação? Ele não ficou sem resposta. O Senhor não nos deixa sem resposta. Todos que se aproximam do Senhor recebem a resposta, recebem a bênção que precisam, recebem da graça do Senhor. E Cristo olhou para aquele homem e diz: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. E aquele homem respondeu: mestre, desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos. Desde criança eu tenho obedecido todos estes mandamentos. Irmãos, a salvação de Cristo é dessa forma. Nós precisamos nos submeter por completo a Jesus, observar o ensinamento de Cristo. Mas não é suficiente apenas conhecermos a palavra, gente. Apenas conhecer a palavra não é suficiente para sermos salvos. O texto fala de forma clara que aquele homem conhecia a lei. Aquele homem conhecia os ensinamentos do Senhor e até praticava alguns desses ensinamentos, mas o seu coração não estava no Senhor. Aquele homem apenas vivia a religiosidade, vivia a sua religião, mas não vivia Cristo Jesus. Vocês que estão ouvindo a gente pela internet, irmãos aqui presentes, nós precisamos, queridos, não apenas conhecer, mas temos que viver na prática. Temos que viver na prática. O fato de ser membro de uma igreja, de ser membro de uma comunidade, também não é suficiente para nos levarmos para os céus, mas é preciso viver a verdade de Deus, viver a verdade do Senhor, amados. A obediência, ela é fundamental para que nós possamos ter êxito nessa caminhada. A obediência é fundamental, queridos. Eu conheço bem a palavra, conheço toda a palavra, já li a Bíblia algumas vezes, mas se eu não praticar a palavra de Deus na minha vida, se eu não colocá-la em prática, se eu abandonar estes princípios, eu vou para o inferno com todo o meu conhecimento bíblico. Vou para o inferno, amados, porque o conhecimento é fundamental, sim, porque é conhecendo a palavra que eu creio no Senhor e vivo segundo os princípios de Deus, mas apenas o conhecer de nada serve. Eu tenho que conhecer e viver a palavra do Senhor. Eu tenho que conhecer a palavra e colocá-la em prática no meu dia a dia. Esse homem que conversava com Cristo Jesus, ele conhecia os mandamentos, conhecia a palavra, até citou alguns mandamentos, mas não os vivenciava, não tinha como prática de fé na sua vida. Nós não podemos ser igual a esse homem, temos que conhecer, mas temos que praticar a palavra. Temos que praticar a palavra, povo dos céus. Pratique a palavra, faça por onde, pague o preço para ser fiel, pague o preço para ser santo, pague o preço para andar com Cristo Jesus. A Bíblia diz de forma clara: sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Amados, santidade é fundamental na nossa existência. E eu quero estender essa santidade e falar para vocês que santidade é dizer não para o pecado, é dizer não para as práticas pecaminosas. Santidade, queridos, é observar a vontade de Cristo e vivenciá-las em nosso dia a dia. Dentro de nossa casa,
Nas quatro paredes, precisamos ser santos. Na sociedade, onde quer que estejamos, é preciso ser santos. No trabalho, é preciso ser santo. No nosso convívio com as pessoas, precisamos ser santos. A santidade é fundamental. Por que é fundamental, amados? Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e vale ressaltar que não é obrigado ninguém a aceitar Jesus, é uma opção pessoal, é uma opção voluntária. Eu reconheço Jesus, reconheço o meu estado de pecado, que estou andando para o inferno, e abraço Jesus como Senhor e Salvador. A partir desse momento eu torno-me filho do Eterno, filho de Deus, mas eu tenho que ser obediente ao Eterno, obediente ao Senhor, e é isso que Deus quer que façamos, e é assim que o Senhor quer que vivamos. Mas esse homem, irmãos, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia a palavra, ele sabia desde criança os mandamentos do Senhor, mas a Bíblia deixa claro que quando Cristo colocou diante dele as condições da salvação, ele virou as costas, entristeceu-se e abandonou o Senhor. Fica aí, Jesus, fica aí com a tua salvação, porque eu quero é curtir a minha vida. Fica aí, Jesus, com os teus mandamentos, porque a minha verdade é outra. Eu quero é outra situação para a minha vida. E foi em busca daquilo que ele desejava. Nós não podemos viver dessa forma. Nós fomos comprados a preço de sangue, irmãos. A nossa vida, esse povo que aqui está reunidos, custou a Jesus o sangue na cruz. Cada um de vocês, amados, de certa forma, é culpado pela morte de Jesus na cruz. Cada um de vocês. Mas é uma culpa, irmãos, que nos leva para a salvação. É uma culpa que nos restaura. É uma culpa, irmãos. Por que culpa? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, entenda. Jesus morreu pelos nossos pecados. Se Jesus não houvesse morrido pelos nossos pecados, continuávamos nele, sem salvação. A culpa é porque nós, o homem de forma geral, estava no pecado e precisava de Cristo Jesus na cruz. Mas eu preciso que o sangue de Jesus seja derramado na minha cabeça e que desça como águas, que lava-me, que purifica-me, que restaura-me, que cura-me, que renova e que faz coisas maravilhosas na vida daquele que crer. Quer experimentar o milagre de Jesus? Tem que conhecer Jesus. Quer experimentar aquilo que Cristo pode fazer na tua vida? Tem que conhecê-lo. Quer experimentar as bênçãos do Senhor? Tem que viver Jesus Cristo. Tem que viver a sua verdade. Aquele homem chegou diante do Senhor. Que é que eu preciso para conseguir a vida eterna? E ele diz que conhecia todos os mandamentos e que desde criança já conhecia aqueles mandamentos. Aí Jesus olhou para ele e disse: mas falta-lhe algo. Falta alguma coisa para a tua vida. Falta algo na tua existência. Falta algo. E a orientação de Cristo foi: venda tudo o que tens. Venda tudo o que tens. Irmãos, essa é a parte mais difícil na salvação. Essa é a parte. Falar que Jesus é o nosso Senhor, falar que Cristo é amor, cantar louvores é até gostoso, e reunir-se com os irmãos é bom, enfim, mas vender tudo o que tem, esta é a parte difícil. Esse vender tudo o que tem, amados, nós podemos trazer para o nosso contexto de vida e fazê-los entender que é abandonar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. É vender tudo que você tem que te afasta do Senhor. Eu não sei o que é que afasta você de Deus. Não conheço a tua vida tão intimamente. Mas você mesmo pode refletir e analisar um pouco o que é que tem separado você do Senhor. Tu precisas vender, ou seja, desfazer dessas situações que te afastam do Senhor. Qual é o pecado que te afasta de Deus? O pecado gostoso que você conserva dentro do teu coração, aquilo que é mais importante para você, para a tua vida, do que o próprio Deus. O que é mais importante para você? O que é tão importante que toma o lugar de Deus na tua vida? A Bíblia diz que aquele homem que achegou-se ao Senhor, ele era muito rico, ele era muito bem de vida.
E com certeza, irmãos, o amor ao dinheiro o afastava de viver plenamente Cristo, de viver plenamente a vontade do Senhor. Era conhecedor da palavra? Sim, era conhecedor. Observava desde criança? Sim, talvez criado numa família que conhecia a Cristo, mas o amor que ele tinha pelas coisas, pelas suas propriedades, pelos seus bens, talvez pela curtição do momento e essas coisas todas eram mais importantes do que Cristo, mais importantes. E quando o Senhor diz para ele, olha, venda tudo que você tem, abandone a tua velha vida, abandone o pecado, abandone aquilo que me desagrada e siga-me, e siga-me. Quando Cristo assim falou para aquele homem, irmãos, a Bíblia diz que ele muito se entristeceu, muito se entristeceu, muito se entristeceu. Irmãos, o que é na tua vida mais importante do que Cristo? O que é mais importante? O que é? Também é uma pergunta que nós precisamos fazer todo santo dia, irmãos. Fazermos todo santo dia o que é mais importante na minha vida, o que é mais importante na minha existência, o que é mais importante para mim, servir ao Senhor ou servir a este mundo, servir ao Senhor ou servir a minha família, servir ao Senhor ou servir a minha própria vida, o meu coração, os meus desejos, os meus prazeres, as minhas alegrias, coisas que não cabe o Senhor dentro, o que é mais importante? E muitas vezes, amados, nós vamos descobrir que Jesus Cristo está numa escala de 1 a 10, lá pelo 9º, 10º lugar. Até o cachorrinho, o totó é mais importante do que Cristo na nossa vida. Muitas vezes é assim, irmãos. Até o cachorrinho é mais importante na vida da gente do que Cristo. Aí entra pai, depois entra filho, depois entra esposo, depois entra mãe, entra não sei o que, vem a cozinha, a casa, o carro, e lá em 9º lugar está o cachorrinho. Esse cachorrinho é uma maravilha, esse cachorrinho é benção, olha que cachorrinho bonito. E lá em 10º lugar está Jesus Cristo. É, irmãos, não é assim, seu Júlio? Não acontece muito isso? Desse jeito, queridos. E às vezes nós achamos que estamos colocando Cristo em primeiro lugar na vida da gente, ainda achamos que Cristo está entronizado em primeiro lugar. Mas, irmãos, há algo chamado escala de valores. E a escala de valor começa com Cristo, no topo da lista. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus. Isso significa buscar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Nós temos que amar o Senhor, até mesmo mais do que a nossa vida. Se Jesus tivesse amado mais a sua vida, nós tínhamos entrado pelo cano, irmãos. Porque Jesus não teria dado a sua vida na cruz. Mas ele abriu mão da própria vida. Abriu mão da própria vida. Ele deu a sua vida. Ele não se amou o suficiente para conservar a sua própria vida. Mas ele disse, eu tenho que morrer, derramar meu sangue, para que esse povo tenha vida, amados. Eu tenho que dar a minha vida. E muitas vezes, querido, as nossas riquezas são coisas tão insignificantes. Se conhecêssemos de fato ao Senhor, se compreendêssemos de fato o amor de Deus para com a nossa vida, nós andaríamos 24 horas por dia, nos arrastando pelo chão. Arrastando, irmãos. Arrastando, só para agradar o Senhor. Me faz lembrar, queridos, que em determinado tempo eu assisti um documentário de uns camaradas lá daqueles países, se não estou equivocado, a Índia, lá na Ásia. E existe, ou existia, não sei se aquela pessoa já morreu, mas existia um homem que ele andava apenas rolando pelo chão. Ele rolava pelo chão, todos os lugares que ele ia, ele não andava, ele ia rolando. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha feito um pacto com o seu Deus. Ele tinha feito um compromisso com o seu Deus. E aquela era a forma dele honrar o seu Deus. Ele não andava em pé, ele andava rolando. E havia outro doido pirado também, que andava com o braço sempre assim. E o braço dele, irmãos, ficou firme desse jeito. E ele já não conseguia mais abaixar o braço.
Porque a promessa que ele fez para o Deus dele era que ele ia andar 24 horas por dia com o braço erguido. Não sei como que funciona, mas aquilo solidificou e o braço já não abaixava mais. Mas ele prometeu que todos os dias da sua vida ele andaria com seu braço erguido, em homenagem a seu Deus. Aí quando nós olhamos para nós cristãos pobres, reles cristãos, misericórdia. Misericórdia. O que é que nós fazemos para com Deus? Dona Alessia, o que é que nós fazemos para Deus? Não é verdade? Muito mal lemos a Bíblia. E quando lemos a Bíblia? Muito mal saímos da nossa casa para ir à igreja. E quando vamos à igreja? Não é assim, irmã? Amados, é amor que nós temos no coração para o Senhor. Está Deus em primeiro lugar na nossa vida? Está Deus em primeiro lugar, amados? Está Deus. Já pensou se Jesus agisse como nós agimos? Jesus teria ido para a cruz, amados? Ou melhor, Jesus teria deixado os céus para nascer como homem? Já começa por aí, de forma alguma. Ele deixar o paraíso, deixar a sua majestade, a sua glória, para nascer como filho de homem? E deixou e veio, seu Júlio. E ele deixou e veio. Amados, é amor. É amor. E nós precisamos amar esse Jesus da forma que ele nos amou. Amar esse Jesus. Eu não gosto muito de contar ilustrações, citei 2 casos lá da Ásia. Eu não gosto muito de citar essas ilustrações, mas foram documentários que me marcou muito. Porque eu vi, amados, que aqueles que servem a Satanás, porque estão servindo a Satanás, queira ou não queira, estão servindo a Satanás, faz sacrifícios magníficos, extraordinários. E nós que servimos ao Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro, o Deus que pode todas as coisas fazer por nós, nós não queremos fazer nada pelo Senhor. Irmãos, se conhecêssemos verdadeiramente ao Senhor, oh meu Deus, glórias a teu nome. Mas aquele homem, amados, também conhecia o mandamento do Senhor. Nós conhecemos os mandamentos do Senhor, nós conhecemos os mandamentos de Deus. Mas o Senhor olhou para ele e disse: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e assim terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Está no versículo 21. Nós temos que vender o que temos, amados. Vendermos o que temos, para que nós possamos receber de Deus as bênçãos. E quando nós assim agimos, queridos, quando nós assim agimos, nós vamos experimentar Deus de uma forma intensa, porque a palavra diz que o Espírito do Senhor será derramado sobre a nossa cabeça. Teremos o óleo da alegria, teremos a presença do Espírito, o poder do Senhor há de nos envolver, e a nossa alegria será perene, não apenas momentânea, mas na doença, na alegria, na tristeza, no frio, no calor, na falta de alguma coisa. Teremos paz com o Senhor e estaremos de bem com o Eterno, porque o Espírito Santo do Senhor é o que importa, e Ele estará dentro de nosso coração, amados. Precisamos vender tudo quanto temos, abraçar o Senhor, vivermos a vontade do Todo-Poderoso. Marcos capítulo 10, versículo 22. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Qual é a tua riqueza? Esse homem, pelo menos, ele era muito rico. Isso é interessante. Ele abandonou o Senhor Jesus, mas tinha riqueza para viver nesse mundo muito bem. Se fosse hoje, poderia ter uma Ferrari, um avião, uma mansão, uma casa, uma fazenda, enfim. Ele poderia usufruir. Mas, amados, outro ponto interessante é que muitas vezes nós não temos nada, gente. A nossa riqueza é tão pobre, é tão miserável, que nós não temos nada. Nós não temos nada. Nós não temos alegria no mundo porque não temos nada que nos dá alegria no mundo. Não é assim? Mas o cara não deixa o mundo, por incrível que pareça. Nós não temos prazer nas coisas que nos cercam porque aquilo não é bom para a gente, mas a gente não deixa aquilo. Irmãos, vamos pensar, vamos analisar e vamos cada dia mais buscar o Senhor para as nossas almas, nos deixar mover pelo Espírito. A Bíblia diz que aqueles que se deixam encher pelo Espírito Santo do Senhor, uma nova vida recebe, uma nova criatura torna-se, e coisas novas hão de acontecer na vida, hão de acontecer na existência.
Mas o melhor de tudo isso, irmãos, é que quando nós abraçamos o Senhor, não como esse homem que virou as costas para o Todo-Poderoso, mas quando nós abraçamos o Senhor, amamos ao Todo-Poderoso, nós vamos receber um passe de entrada nos céus. Um passe livre, um passaporte para entrarmos no reino celeste. E esse passaporte não tem validade, ele não vence, ele não fica velho, porque é o Senhor que nos renova dia após dia. É o Senhor que enche o nosso coração de alegria. É o Senhor que nos faz viver com prazer e com satisfação sobre a face da terra. Amados, amemos o Senhor. Amemos o Senhor, gente. Amemos o Senhor, amemos o Senhor. A pastora Tenilza disse no início do nosso culto que nós fizemos um compromisso com Deus. E ela me lembra sempre desse compromisso. Que o nosso compromisso com Deus foi que esse local é para louvar o Senhor. Com 2 pessoas, com 3, com 4, com 50, com 100, com 200. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa alegria não está no número. Nossa alegria reside em fazer a vontade do Senhor, em buscar a Deus. Amém? Em buscar a Deus. E uma coisa, mais uma vez, nós vamos reafirmar para os irmãos. Essa porta jamais será fechada. Amém? Determinada vez estava Jesus reunido em um local e aquela multidão estava próxima a Jesus. E Cristo, mais uma vez, foi enfático na sua palavra e falou a verdade. A verdade que o povo não quer ouvir, porque ninguém quer ouvir sobre o Senhor. E quando Jesus terminou a sua palavra, só via as pessoas se levantando. Um saía para um lado, outro saía para o outro saía meio de costa, andando assim, para parecer que não estava saindo, enfim. Mas só via as pessoas se afastando, foi se afastando. Sabe quem ficou, irmãos? Os discípulos, somente os discípulos. Jesus olhou para eles e disse, e vocês também não vão? Os discípulos disseram, Jesus, para onde vamos? Para onde vamos, Jesus? Só tu tens a palavra de vida. Só tu tens a palavra de vida. Irmãos, para onde eu vou? Só Jesus tem a palavra de vida. Amados, para onde vocês vão? Só Jesus tem a palavra de vida. Não deixe Jesus por nada na vossa vida. Tem outro texto na Bíblia que diz que nós devemos ir até o sangue antes de pecarmos. Eu quero afirmar para vocês, morram, mas não pequem. Morram, mas não pequem. Morram, mas não pequem. Resista o pecado até o sangue. Isso significa que nós devemos preferir morrer do que pecar contra o Senhor. Não há nada mais importante, gente. Nada é mais importante. Em síntese, a palavra de Deus nos afirma que não há nada mais importante. Nada mais importante. Reconheçamos isso. Nada é mais importante. E vale a pena vender os cacarecos que nós temos. Vale a pena viver a nossa riqueza mequetrefe. Vale a pena vender as poucas coisas que temos para vivermos a verdade de Jesus com totalidade. Venda tudo o que você tem e siga Jesus e não vai se arrepender. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé para nós orarmos? Vamos? Vamos orar. Vamos pedir a graça do Senhor sobre a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque tu és bom, porque tu és maravilhoso, porque tu és poderoso, porque tu és justo, Senhor. E nós queremos dizer e afirmar para ti, Pai, que nós não te largamos, nós não abrimos mão de ti, Senhor. Nós não te deixaremos, meu Deus, nós não te deixaremos, porque não tem para onde irmos, Pai. E o nosso prazer e a nossa alegria é estarmos na tua presença. Portanto, Senhor, tome a nossa vida nas tuas mãos, faça a tua vontade na nossa vida, Senhor. Nos dá a paz, a alegria, o prazer de usufruirmos da tua presença. É que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor Deus. Aleluias. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos. Edificando vidas para Cristo. Mensagem número 388.